galera, continuando para poder o vídeo não ficar muito grande, para dar uma respirada aí e tomar uma água. Vamos lá. Ave, gente, a evolução das aves, acredita-se que ela tenha lá o ancestral comum lá nos dinossauros, na época dos dinossauros, tá? Isso daí vocês já escutaram falar provavelmente, porque isso foi uma discussão de poucos anos atrás, não tem tanto tempo assim não, tá? Que o primeiro fóssil, que é esse aqui, ó, inclusive, isso aqui é uma representação, né, deles em computador. Esse daqui que é o fóssil, que é o Archaeopteryx, né? Não consigo falar esses nomes direito. Mas vamos lá, continuando. O que é essa árvore filogenética ou cladograma? Gente, está lá no livro de vocês. É pra gente representar, a gente mostra essa evolução dos seres. Quem se originou de quem, qual foi o ancestral comum. A gente representa isso graficamente nessa forma de cladograma, que é isso daqui. Pode ser assim, desse jeito ou desse jeito, tá? Quanto mais pra cá, ó, são os ancestrais, desculpa. E pra cá, os que estão listados com essas letras são as espécies atuais, o que a gente vê hoje, tá? Esses nós aqui, ó, esses pontos de interseção, significa que esse cara é o ancestral comum desse e desse, tudo bem? Esses dois têm o mesmo ancestral, beleza? É assim que a gente vê um cladograma, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho. Continuando lá dos mamíferos agora, a evolução dos mamíferos. Registros fósseis sugerem que os mamíferos primitivos eram um pouco maiores que as espécies atuais de ratos e tinham hábitos noturnos. Então parece que os primeiros mamíferos, eles eram lá um pouquinho maiores do que os ratos, tá? Após a extinção dos dinossauros, esses animais eles se diversificaram e colonizaram e se expandiram, aumentando a sua população. Hoje em dia, vocês já estudaram isso também provavelmente, os mamíferos eles são separados em 3 grandes grupos, em monotremados, em marsupiais e os placentários. Os monotremados, que é representado hoje, o nosso único animalzinho vivo, né, é o ornitorrinco. Esse monotremado ele tem a característica de desenvolvimento com ovo. É um mamífero que tem ovo, é isso mesmo, tá? Os marsupiais, o desenvolvimento embrionário dele, esses animais eles chegam até ter lá um útero, mas ele é muito pequeno, muito primitivo, então não consegue desenvolver o seu bebezinho, o seu filhote ali como nós, por exemplo. Então ele tem um desenvolvimento inicial dentro do corpo da mãe e depois esse bebê ele vai para fora do corpo numa bolsa que a gente chama de marsúpio. É o que mais clássico, né, que todo mundo conhece, os cangurus. Não sei se está dando para ver aí direitinho, mas aqui tá essa bolsa que é o marsúpio e o filhotinho aqui dentro, onde ele termina o seu desenvolvimento. E os placentários é porque o desenvolvimento acontece dentro de placentas. Nós, por exemplo, somos casos de placentários. Botei aqui o exemplo do nosso elefantinho, bebezinho, muito lindinho. Beleza. Agora aqui, a evolução dos primatas, né? Primeiro que os primatas, os primeiros lá a aparecerem, acredito que eram mamíferos que viviam em árvores, né? E aí esse desenvolvimento, né, viver em árvores, tem características como mãos com dedos, esse polegar para trás que ajuda a fixar, né, a pegar alimentos, a manipular as coisas, enfim. E aqui a gente mostra, ó, esse cladograma, né, essa linha evolutiva dos primatas. O que eu quero que vocês percebam aqui é o que muita gente fica falando, né? Perceba que cerca de 30 e poucos, 35, 33 milhões de anos atrás, houve então uma separação. Esse é o ancestral comum que separou os grupos dos macacos do Velho Mundo dos hominídeos, ok? O que eu vejo muita gente falando besteira aí na internet, nas ruas, é que o homem veio lá do macaco. Não é bem assim, calma aí. O chimpanzé, ele é mais próximo do homem evolutivamente, mas o homem não veio do macaco. É só porque eles têm o mesmo ancestral comum, que é esse pontinho aqui. Tudo bem?
Então, beleza, continuando aqui. A nossa evolução, a evolução humana, galera. Os primeiros lá seres, primeira coisa, o que na verdade diferenciou esses caras? A possibilidade de ficarem dois membros, sobre dois membros e não mais sobre quatro, né? Agora a gente consegue ficar mais ereto, ainda que meio curvado aqui nos primeiros, mas a locomoção deles é sobre dois membros, tá? O primeiro, que são os australopitecos, que a gente chama de australopitecos, esses aqui. Depois desenvolveram-se os Homo habilis, que isso daqui nem fala muito no livro de vocês, mas não tem problema, existiu mesmo esse grupinho aqui antes. Em seguida veio o Homo erectus, quando ele já tinha uma linha, galera, de raciocínio, um desenvolvimento do sistema nervoso, onde ele conseguia manipular objetos para caça, tá? Para caçar os seus alimentos. O Homo sapiens neandertais, todo mundo já ouviu falar neles também, nos neandertais, que são os mais próximos evolutivamente da gente. Então, nesse caso, eles já usavam, por exemplo, vestimentas, igual está representado mesmo aqui no desenho. Isso aqui é o mesmo desenho do livro de vocês, tá, gente? Eles já usavam vestimenta, já usavam mesmo um material mais, como é que eu posso dizer mais elaborado? Posso, né? Porque para aquela época era mais específico mesmo para o que eles precisavam, para caça, para defesa, para alimentação, enfim. E após veio os Homo sapiens, que somos nós, não é mesmo? Que a característica principal dos Homo sapiens, mais uma vez, ó, capacidade de raciocínio, desse raciocínio rápido, que possibilitou também a nossa expansão, a nossa colonização abundante, né? Vamos dizer assim. Evolução das plantinhas, meus amores. Vamos lá, planta. Plantas são seres eucariontes, tu lembrou já o que são células eucariontes? São pluricelulares, estou falando de planta, planta é grande, é pluricelular, não estou falando de alga, ok? São seres autotróficos fotossintetizantes, ou seja, produzem a sua matéria orgânica, o seu alimento, a partir da reação de fotossíntese. E o que acontece? Por que veio essa evolução de planta? O que a gente conhece de planta, essa evolução delas, é baseada na conquista do ambiente terrestre, ok? Então essas plantinhas aí são baseadas nisso. Por quê? Porque lá no período Ordoviciano, a Terra, acredita-se também, né, que a Terra passou por um longo período de seca. Então, as algas, que na verdade, como eu disse, elas evoluíram das algas, esses seres fotossintetizantes, eles precisaram se adaptar a esse novo ambiente, agora um ambiente de seca, tá? E aí vieram esses grupos de planta que conhecemos como briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá, galera? O que vai diferenciar aqui nesses seres? Primeiro, briófita. O que diferencia a briófita das algas verdes que tinham lá na água? A presença agora de tecidos, ok? Eles agora têm tecidos, por isso que a alga, inclusive, não está dentro do grupo das plantas, no reino delas. Então, as briófitas, elas são ainda plantas muito primitivas e são plantas ainda dependentes do ambiente aquático. Lembra, galera? A evolução não dá um passo gigantesco. Não sai da água e vai direto para o ambiente terrestre, assim, totalmente independente. É aos poucos, tá? Então, briófita é dependente do ambiente aquático. Pteridófitas, o que diferenciou foi agora a presença de vasos condutores de seiva, vasos que conduzem água e sais minerais e conduzem a glicose, que a gente chama lá de xilema e floema. Esses vasos possibilitaram agora que as plantas tivessem um porte maior, ok? Depois, gimnospermas, o que diferencia, né, o que separou esse grupo de plantas agora é a presença de sementes. Sementes que vai proteger e envolver o embrião, tá? E por último, as angiospermas, que são as plantas que têm flor e fruto. Aqui são algumas imagens desses grupos, ó. Briófitas são plantas muito pequenininhas, ok? Porte muito pequeno. São os musgos, exemplo clássico, né? Os nossos musgos, como eu disse ainda, dependentes do ambiente aquático por causa da reprodução,
a reprodução delas, elas ainda precisam da água para o gameta masculino encontrar o gameta feminino, ok? As pteridófitas, elas surgiram aqui ó, lá no período siluriano, em 425 milhões de anos atrás. Lembra que eu falei? Agora tem vaso condutor de seiva. Já são plantas um pouco maiores, tá? Exemplos, samambaias, avencas, ok? São exemplos das nossas pteridófitas. Gimnospermas, galera. As gimnospermas apareceram lá no período devoniano, 385 milhões de anos. Olha que maneiro, olha, vai vendo os números, como realmente um veio depois do outro, ó. 425 milhões, 385 milhões de anos atrás. Representante lá, clássico, né, os pinheiros. Os pinheiros são do grupo das gimnospermas, tá bom? Ele já tem grão de pólen, por exemplo, também, que facilitou nessa reprodução e principalmente, como eu falei, as sementes. E angiospermas veio lá do período Cretáceo, 140 milhões de anos, tem como característica flor e fruto, tá? O fruto, gente, se desenvolve a partir da flor, do ovário aqui que está na flor, ok? Essa flor, ela ajudou muito também na reprodução, porque as cores das pétalas atraem os insetos polinizadores, insetos não, animais polinizadores no geral. O néctar que elas produzem também vai atrair esses animais, então vai ajudar na sua reprodução para poder espalhar, fazer a dispersão dessas espécies, ok? Uma outra característica aqui ó, do fruto também está nessa parte reprodutiva, porque os frutos que a gente chama de carnosos também chamam a atenção de animais. Aí o animal vai lá, come aquele fruto e não digere semente. Olha como é que acontece esse negócio. Aí ele anda, vai para não sei quantos quilômetros aí de distância. Em algum momento ele vai fazer suas necessidades, não é mesmo? Quando ele fizer as suas necessidades, vai sair provavelmente lá nas fezes a semente e se cair num local, num solo propício para o seu desenvolvimento, vai se germinar, tá? Então também ajuda na dispersão. Por isso que hoje as angiospermas são o grupo de planta que é mais comumente visto, que a gente mais vê que teve maior sucesso evolutivo, que é sobre isso que a gente está falando. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Eu sei que ficou meio longo, falei demais, eu falo demais mesmo, eu vou procurar tentar falar menos nas próximas vezes, mas eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos daqui a pouquinho na correção dos exercícios e, quem sabe, numa próxima semana, porque vocês sabem que a gente está fazendo um rodízio, né, galera? Então, em algum momento a gente deve se ver de novo. Beijo, tchau, tchau, até a próxima. Muito obrigada!